Fala pessoal, a conversa de hoje vai ser uma conversa bastante especial. Eu convidei Francisco Cunha, que é meu sócio na TGI, sócio fundador da TGI. A TGI, como eu já disse em outros vídeos, ela foi fundada em 1990. Então, Francisco fez parte da fundação da TGI e eu entrei em 2000. Então, não tenho 10 anos da história da TGI. E desde 2000 até os dias atuais, eu sempre tive Francisco como uma grande referência profissional para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado e também a grande satisfação de escrever o livro, como eu também já apresentei em outros vídeos, o livro Quem Tem Prazo Não Tem Pressa, Tempo, Trabalho e Qualidade de Vida. Eu, Francisco e Carmen Cardoso, que escrevemos esse livro. Carmen não pôde estar presente, mas é coautora também do livro. E eu trouxe exatamente para isso, para a gente falar um pouco sobre o tema e sobre o livro. Então, Francisco, bem-vindo e vamos bater aí um papo sobre essa questão. Obrigado pelo convite, Tiago. Tiago falou que eu sou sócio fundador da TGI em 1990, mas eu atuava como consultor antes desse período. E uma das coisas que eu comecei logo a perceber, logo na origem da atividade de consultoria, era que a matéria-prima da consultoria era o tempo. Então, comecei a estudar, ver referências, comprei livro sobre a administração do tempo, porque a lógica era, se a gente administra o tempo melhor, a gente vende mais tempo, né? Se a matéria-prima é tempo e consegue faturar mais, essa era a lógica. Todavia, quando eu comecei a trabalhar o assunto, ler sobre, tem muita referência sobre isso, mas são referências um pouco desconexas, cada um apresenta de um modo diferente. Eu comprei uma quantidade de livros que eu acho que passou da minha altura, se eu botasse empilhado. E comecei a perceber que, junto com a administração do tempo, estava a questão da qualidade de vida. Afinal, se o tempo é a matéria-prima do trabalho, o tempo também é a matéria-prima da vida. Então, o trabalho é vida. E a vida é trabalho também, entre outras coisas. Mas aí comecei a perceber que a qualidade de vida deveria ser tratada de forma tão intensa quanto a administração do tempo. Aí a gente juntou os dois temas, administração do tempo e qualidade de vida. Foi um pouco como é que eu entrei no tema, nesse tema tão importante. E eu me lembro, eu não me lembro o ano especificamente, mas eu tenho uma recordação marcante na história aqui na TGI. Eu ainda era estagiário, ou se não estagiário, já atuava na consultoria, mas não ainda sócio da TGI, mas muito ainda novo, e nunca tinha dado um curso, enfim, para os clientes e especificamente curso sobre administração do tempo e qualidade de vida. Esse livro, ele era ainda muito embrionário. A gente tinha ideias, tinha conteúdo, tinha o embasamento em referências, mas também o embasamento na experiência, que eu acho que é uma coisa bastante importante, porque não adianta só parecer ser, mas tem que ser também, para que a gente possa passar e repassar bem a tecnologia numa capacitação. E Francisco, um belo dia, não sei se de propósito, num processo de desenvolvimento e de delegação dessa questão, ele, um belo dia, me procurou e disse: Tiago, eu não vou poder dar o curso para um determinado cliente. Você pode dar? Não sei se você se lembra, mas eu me lembro e eu acho que isso foi um divisor de água, porque foi o primeiro curso que eu tive como experiência para dar para um conjunto de gestores na ocasião e um tema relacionado exatamente à administração do tempo e qualidade de vida, coisa que, como eu disse, era um conteúdo embrionário na época, mas era um conteúdo que a gente já praticava e praticava bastante. Eu, obviamente, eu me lembro que não titubeei e aceitei por fora, mas por dentro me tremi todinho, porque era uma primeira experiência. Acho que é aquela coisa do novo, né? O monstro é muito maior. Quando a gente experimenta, o monstro ele diminui um bocado.
Então foi um divisor de água porque eu comecei a experimentar a experiência da docência, né? Não somente na consultoria, porque consultor não deixa de ser um eterno professor, né? Uma eterna referência, mas ligado, além da consultoria em gestão, ligado ao tema administração do tempo e qualidade de vida, coisa que eu tenho como referência na minha vida, né? Como eu já disse também em histórias anteriores, tem vídeos já publicados sobre esse tema no canal, então, quem tiver interesse pode ir lá para ver um pouco da história, mas é uma história de aprendizado de vida que eu acabei unindo, associando a essa experiência, né? Tanto em relação a passar a ensinar, como também a escrever, né? Então, essa é uma lembrança que eu tenho e que marcou, né? Marcou muito positivamente, porque para mim, de fato, foi um divisor de água e por isso que eu comecei aqui a nossa conversa dizendo a referência que eu tenho a Francisco, porque de fato é uma escola de vida para as pessoas mais novas, na ocasião, como eu, embora ainda continue e me considero novo, pelo menos de espírito. Pois é, eu lhe indiquei porque eu tinha lido o livro. E tem um item do livro que é justamente esse, poupador, um dos poupadores de tempo é a delegação. Se eu não podia fazer, entre não fazer e delegar essa responsabilidade que eu sabia que ele tinha, desconfiava pelo menos que ele tinha de fazer o curso sozinho, eu preferi delegar, porque caso contrário eu ia atrasar ou eu ia não fazer o curso. O curso não ia ser feito. Então foi uma oportunidade que terminou se transformando em algo que veio a resultar na própria participação de Tiago no conteúdo, a ponto de depois formalizarmos, escrevermos o livro. Esse livro tem uma coisa curiosa em relação a ele, que é o seguinte: depois que a gente escreveu ele todinho, eu guardei, botei lá na estante, passou 10 anos guardado. Então ele é maturado, é feito vinho das melhores, como é que chama? Cepas, né? Ele é maturado 10 anos. Depois eu peguei, olhei o livro, reli e disse, pronto, tá no ponto de ser publicado. Porque os conteúdos que foram feitos e passaram 10 anos sendo maturados, eles se mostraram pertinentes para a realidade atual, com alguns ajustes, porque na época a internet não era tão presente na nossa vida e foi uma coisa que a gente precisou introduzir, que é a realidade da internet, que tem uma grande, pode ser um grande colaborador, ou um grande poupador, ou um grande desperdiçador de tempo. A gente é que tem que saber usá-la direito. Então foi a aplicação do princípio da Delegação. delegação para poder poupar tempo e utilizar o tempo da melhor maneira possível, que foi fazendo com que outra pessoa que tinha capacidade pudesse executar e executar bem. E eu me lembro que, como eu passei a sistematicamente ministrar esse tema nas capacitações. Muitos dos clientes, quando a gente terminava, a gente entregava exatamente esse texto. Não era nem o É livro, porque não era livro ainda. era o texto. E sempre lá no começo do texto, a gente tinha lá uma menção solicitando para que não reproduzisse, porque era um conteúdo que estava em produção e que iria, no Virar livro. futuro bem próximo, virar livro. Mas o que é interessante nisso é porque duas coisas. Primeiro, o tema. O tema sempre foi um tema muito procurado pelo mundo empresarial, pelos gestores, talvez até pelo sentimento da escassez do tempo para poder dar conta de tudo que tem que se fazer na sua vida enquanto gestor. E também a questão do texto, para consumir o texto, o conteúdo. E as pessoas, quando recebiam, sempre cobravam pelo livro. E se eu não me engano, ele foi em 2018, que a gente publicou ele, foi em 2018, a gente fez essa publicação e fez uma publicação muito bonita, não somente em termos de visualização do livro, da capa e também da identidade visual do livro. E quando a gente finalmente fez a publicação, a gente recebeu muito elogio.
né? Muito elogio e até hoje repercute bastante, não somente o livro, o conteúdo, o produto, mas o tema nos cursos que a gente dá presencial, né? E não à toa, muito por essa demanda que aparece, e aparece sistematicamente no nosso dia a dia enquanto consultor em gestão na TGI, a gente acabou decidindo começar também a gerar conteúdo no meio virtual, no meio digital, porque é um tema que quando a gente fala no campo presencial, a gente afeta eh, poucas pessoas, embora ao longo da história a gente já conseguiu ajudar muita gente nesse aspecto. E no campo digital acaba sendo ilimitado. A gente acaba tendo a oportunidade de levar esse conteúdo para muito mais gente. E aí foi uma decisão que eu imagino ter sido uma decisão acertada, porque a gente vai sempre provocando nas redes e o feedback também tem sido bastante positivo. Por quê? Porque tem um processo de identificação. Processo de identificação das pessoas, porque a dor, vou chamar assim, que as pessoas sentem pela dificuldade da administração do tempo no meio presencial é a mesma dor que tem a pessoa lá do outro lado do país, onde no seu dia a dia também ressente-se da dificuldade do tempo e da qualidade de vida. Então, é a oportunidade que a gente, com essa decisão, que eu julgo ter sido acertada, a gente poder disponibilizar todos esses conteúdos aí nas nossas redes e aí por isso o canal do YouTube sendo um grande meio de comunicação e divulgação desses conteúdos que a gente entende como importantes para a boa administração do tempo e qualidade de vida, para que chegue a todas essas pessoas que têm interagido com a gente. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar o assunto, me interessar pelo tema, foi em algum desses livros, uma pessoa disse assim: todo mundo tem 24 horas. Tanto quem administra à disposição, tanto quem administra bem quanto quem administra mal o tempo. Então, se o tempo é igual para todo mundo, é uma das coisas mais democráticas que existe, todo mundo tem exatamente as mesmas 24 horas, o que é que fazia uns aproveitarem melhor e outros de forma menos, mais ruim, né? Então foi esse estudo sistemático e o teste através dos diversos cursos que ministramos juntos ou separados, que fez chegar a essa síntese, que é uma síntese bem produzida, modesta parte posso dizer isso, porque por conta não só do conhecimento do conteúdo já produzido, mas também dos efeitos, como o Tiago falou, que isso traz na vida de diversas pessoas. Muitas pessoas vêm nos agradecer pelo fato de disponibilizar esse conteúdo, foi que ele tem consistência. Ele pode ser aplicado não só no meio, digamos assim, offline, como no meio digital. E disponibilizado para um maior número de pessoas do que aquela que a gente conseguiu atingir, seja com a realização dos cursos, seja distribuindo esse conteúdo prévio ao livro, que era basicamente uma apostila, e que foi sendo acrescentada e foi sendo eh, aumentada em termos de conteúdo e volume, até chegar no livro. A gente atingiu uma quantidade de pessoal. O livro, a primeira tiragem foi 3.000 exemplares. É maior do que muita tiragem inicial, mas ainda tem uma limitação que é aquela em quem a gente pode atingir dentro do nosso círculo de conhecimento. Mas o fato de poder transportar esse conteúdo para o meio digital é uma oportunidade que a gente está tendo para nós mesmos nessa sistematização, mas também para disponibilizar mais pessoas esse conteúdo que a gente considera de boa qualidade, porque já fez efeitos e faz efeitos muito importantes para muitas pessoas. Então, é uma oportunidade especial essa da gente transportar esse conteúdo para muito mais pessoas, muito mais para aqueles que estão interessados no assunto. E complementando isso, eu acho que tem uma questão bastante importante. A gente, enquanto consultor em gestão, a gente lida com processos de mudança nas empresas, nos empresários e nos gestores. E eu não tenho dúvidas, enquanto dom que a gente tem profissional e de vida,
o dom maior é a gratificação de ver a mudança acontecer nas pessoas e de olhar nos olhos dessas pessoas um sentimento que não precisa nem agradecer, mas muitas vezes só o olhar já é de agradecimento e de referência. Então, isso não tem preço, não tem valor que pague. Eu acho que isso aí é muito positivo a gente ter isso como resultado em todas as intervenções que a gente faz na atividade de consultoria e também na questão da administração do tempo. Quando, por exemplo, na rede social, que aí a minha página, Tiago Sique, de Siqueira, S-I-Q, Tiago Sik, arroba Tiago Sik. É uma, é uma ferramenta hoje que eu coloco conteúdos e esses conteúdos eles são muito bem aceitos. E algumas pessoas trazem feedback muito positivo em relação ao que vê e ao que implanta. Então, assim como na consultoria para as empresas e empresários, na, enquanto eh, referência do conteúdo agora para o mundo digital, que é mais do que, embora o foco sempre foi para o gestor, mas a administração do tempo não é só o tempo gerencial, é o tempo de vida. Então, para qualquer pessoa, quando assiste o conteúdo e faz um comentário bastante positivo, ou mesmo um comentário dizendo que experimentou e aprovou, eu acho que esse mesmo sentimento de gratificação enquanto consultor quando a gente faz essa mudança acontecer nas empresas, quando a gente faz também a mudança acontecer nas pessoas, esse sentimento é o mesmo. Então a gente está falando vou dizer, do dom, modéstia à parte também, como o Francisco falou, mas não deixa de ser o dom de a gente transmitir o conhecimento e de fazer as pessoas mudarem para melhor. Então acho que isso é o que é mais gratificante para a atividade que a gente faz na consultoria e hoje, enquanto formalmente um gerador de conteúdos no tema administração do tempo e qualidade de vida. Pois é, a gente podia então mudar o nome do livro e botar assim: quem tem prazo não tem pressa nem tem preço, porque não tem preço o tipo de conhecimento que a gente adquire, seja estudando o tema, seja falando sobre ele, seja adotando o que a gente está sugerindo, que é baseado na prática e na experiência de consultoria e de ter ministrado esse conteúdo para pessoas que adotam essa forma de proceder. Então, esse tipo de conteúdo disseminado com mais pessoas é algo que também vai nos gratificar muito, porque é a oportunidade de atingir muito mais gente com um conteúdo que remete à qualidade do trabalho, à qualidade do que se faz e à qualidade da própria vida. Já que, como a gente diz aqui e adota isso como princípio, o tema é a matéria-prima, é o tijolo, não só do trabalho, como da vida. É isso. Como disse no começo do vídeo, é um momento especial de a gente conversar. Muitas vezes a gente está aqui no dia a dia do nosso trabalho, mas não para falar sobre o que a gente produziu e sobre o que a gente vive. Então, parar para poder produzir esse vídeo é um momento especial porque a gente parou para conversar sobre o que a gente produziu e sobre o que a gente vive. E fico muito feliz, sinceramente muito feliz. Espero que você também tenha sentido. Ah, eu estou felicíssimo. E para vocês que estão nos assistindo, espero que também tenham gostado do conteúdo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, me acompanhe na rede social, porque diariamente a gente está gerando conteúdo de qualidade, conteúdo que possa contribuir para a melhoria da gestão do seu tempo. E da mesma forma, se você curte, se está curtindo, compartilhe. Acho que a gente fazendo um cinturão, uma corrente do bem, levando conteúdo positivo para mais gente, a gente vai fazer as pessoas serem melhor do que são. Então, não somente sigam as redes e se inscrevam no canal,
mas também encaminhe para as pessoas que você goste, porque essas pessoas vão possivelmente se sentir gratificadas por essa ação. É isso, muito obrigado e vamos em frente. Pois é, muito obrigado também. E nós conseguimos fazer esse vídeo porque nós adotamos outro princípio aqui, que foi o da priorização. Priorizamos fazer, fizemos. Então, também muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima oportunidade também, né? Até.